Olá, estamos em mais uma edição do programa Direitos e Deveres, Cidadania em Ação, pela TV Destaque, hoje com a companhia do colega apresentador, Dr. Kazuo Maeda. Vamos abordar questões ligadas ao direito tributário, que dizem muito de perto ao interesse do telespectador da TV Destaque. Para conversar conosco sobre esse tema tão abrangente e comentar as implicações em nosso ordenamento jurídico e social, contamos com a presença do nosso entrevistado, Dr. José Carlos de Sisto Almeida, a quem damos as boas-vindas. O nosso entrevistado concluiu o bacharelado em Direito pela Universidade de Guarulhos, na turma de 94. Ele é advogado militante aqui na comarca desde 95, com experiência na área tributária por mais de 10 anos. Atualmente com escritório em nossa cidade, onde mantém sociedade com o advogado Fábio Trombetti, nosso conselheiro na seccional São Paulo, e com a doutora Elaine Olivetti Trombetti. Ele é especializado em Direito do Consumidor e Direito Imobiliário pela FMU, curso concluído no ano de 2000. Pós-graduado a nível de especialização em Direito Tributário no Centro de Extensão Universitária, sob a coordenação do professor Dr. Ives Gandra Martins, concluído em 2004. Frequentou vários cursos de extensão e aperfeiçoamento em várias áreas do direito, buscando sempre o aprimoramento profissional. E um detalhe do currículo que ele deixou de escapar, mas que eu faço questão de frisar: o Dr. José Carlos foi, por um bom tempo, coordenador do exame da Ordem dos Advogados do Brasil, da subseção Guarulhos. Dr. José Carlos, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Dr. Kazuo, muito obrigado, Dr. Covers, pela oportunidade. Queria realmente agradecer aqui a TV Destaque, a OAB, que também patrocina esse programa, né? E estamos aqui, né, para bater esse papinho aqui sobre o direito tributário. Espero que nós possamos aí interagir algumas ideias sobre o assunto. Estou à disposição dos colegas. Muito bem. A questão tributária, então, está na pauta diária de todos os cidadãos brasileiros. Temos, sabidamente, uma carga tributária intensa, muito pesada, que se arrasta por anos a fio. É, pois, um tema fascinante que pode ser analisado em várias facetas. E é isso que vamos fazer agora com a presença do nosso convidado. Dr. José Carlos, para começar a nossa entrevista, existe hoje uma norma geral aplicável a todos os entes tributários, disciplinando a quebra do sigilo de todos os contribuintes em instituições financeiras? Olha, Dr. Clóvis, a Lei Complementar 105 de 2001, no seu artigo 6º, ela dispõe que as fazendas públicas, né, tanto a fazenda da União, estadual, como as fazendas públicas municipais, elas podem, havendo um processo administrativo, né, elas podem sim diretamente buscar dados bancários dos contribuintes juntos às instituições financeiras. Isso existe essa lei complementar. Mas isso é constitucional, doutor? Olha, eu penso que não, porque você autorizar as fazendas públicas a terem acesso diretamente aos dados bancários de um contribuinte, isso sem uma autorização judicial, quer me parecer que fere o artigo 5º da Constituição, incisos 10 e 12, que são o quê? Que eles garantem o direito à privacidade, à intimidade, e uma espécie desses direitos seria o quê? Seria o direito ao sigilo de dados, todos os dados, inclusive os dados bancários. Então, isso daí me parece inconstitucional. Agora, entretanto, o que a gente tem que ver? A gente tem que ver o seguinte, que não existem, nem mesmo os direitos e garantias individuais, são direitos absolutos na Constituição. Eles são direitos que, fundamentos que, se colocados em confronto com outros princípios constitucionais, como, por exemplo, o princípio do interesse público, né, eles podem ser sopesados. Então, aí o que acontece? Eu quebro esse direito, eu faço uma mitigação desse direito e eu posso sim quebrar o sigilo fiscal do contribuinte. Mas isso, desde que hajam elementos para tanto, haja um processo administrativo, né, uma fiscalização, ou pelo menos uma fiscalização, entendeu? E haja o quê? A intervenção do judiciário. A intervenção do judiciário para esse fim.
O judiciário ele precisa, ele que é um órgão independente, ele que não é parte nessa relação contribuinte e Estado, ele sim pode verificar essa situação excepcional e aí autorizar a quebra do sigilo. Mas, doutor, uma coisa interessante então, e como é que o judiciário paulista ou nacional vem enfrentando essa situação? Como é que está a jurisprudência nesse sentido? Olha, doutor Cazu, na verdade, o STF já enfrentou essa questão. No recurso extraordinário, eu acho que é o número 389-808, foi definido que realmente os entes tributantes eles não podem ter acesso direto aos dados bancários do contribuinte sem que haja um processo administrativo instaurado e haja o quê? Autorização judicial para isso. Então tem que haver interferência do judiciário. Ele acolheu essa tese que eu acabei de falar sobre a inconstitucionalidade da lei complementar. Mas esse julgamento foi um julgamento muito apertado. Foi um julgamento que a votação foi 5-4, né? O ministro relator foi o ministro Marco Aurélio. E os argumentos dos ministros contrários a essa questão de que poderia sim o Estado ter acesso direto aos dados bancários do contribuinte são argumentos bastante palatáveis, bastante plausíveis, né? Realmente bem judiciosos. Quais seriam esses argumentos? Eles arguem que o seguinte, que não há, na verdade, o que a lei complementar ela permite, não é a quebra do sigilo fiscal, do sigilo bancário do contribuinte, não é isso. É a transferência desses dados sigilosos de um ente que tem o dever do sigilo bancário para outro ente que também tem esse dever de sigilo de dados, que vai manter esse sigilo. Né? Então, o que acontece? Não há uma quebra. O que a lei complementar, o que a Constituição, na verdade, o artigo 5º, principalmente o inciso 12 desse artigo 5º da Constituição Federal, eles proíbem é a divulgação desses dados. É isso. Até porque a Constituição Federal, no artigo 145, parágrafo 1º, ela permite sim a administração tributária, está lá nesse dispositivo, nesse parágrafo 1º do artigo 145, ela permite sim o acesso direto da administração tributária à identificação do quê? Do patrimônio e das movimentações econômicas do contribuinte. Então, segundo os ministros, né, a própria Constituição autoriza essa identificação direta sem necessidade do dever de sigilo, sem necessidade de intervenção judicial. E um outro ponto também que foi colocado nesse julgamento é que, na verdade, o inciso 12 do artigo 5º, ele fala o seguinte, ele fala assim, que é garantido o quê? A comunicação, o sigilo das comunicações de dados, sigilo de comunicações, e não de informações que estariam num órgão que detém esse sigilo. Não sei se eu consegui me fazer claro com relação a isso daí. A questão, na verdade, é bem controvertida, né? E a questão do sigilo, nós temos que ver que a Constituição, em princípio, aliás, é um princípio garantido do sigilo. Mas nós percebemos no dia a dia de que esse sigilo, na verdade, ele é quebrado muito maior número de vezes do que se imagina. Basta que quando estamos assistindo um noticiário na televisão ou lendo alguma coisa no jornal lá na internet, volta e meia vem denúncias principalmente no meio político, ou de escândalos, ou com dados que deveriam de estar preservados nos bancos de dados da própria Receita Federal. E que, depois que esses dados vêm a público, na verdade, claramente o sigilo está quebrado. É verdade. Mas como muitas vezes esses dados vêm para esclarecer, às vezes até um ilícito, seja de ordem tributária, seja de ordem penal, a própria população termina aplaudindo e
concordando com a quebra do sigilo. Então, a grande polêmica é, se é um princípio, devemos de preservá-lo, porque é uma garantia para todo cidadão, para hoje e para sempre. Né? No momento que nós admitimos a quebra de um princípio, mesmo quando venha para uma situação que seja favorável à sociedade, ele pode ser depois usado de forma equivocada no futuro, em prejuízo do próprio cidadão. Né? Mas nós agora vamos a um breve intervalo, vamos voltar a essa questão ainda no próximo bloco. Lembramos que esse programa será reprisado às sextas-feiras, às 7h30 da manhã, aos sábados, 21h30, aos domingos, às 22 horas. Você pode nos auxiliar sugerindo outros temas, enviando um e-mail para presidência@oabguarulhos.org.br ou secretaria-geral@oabguarulhos.org.br. Atendemos também pelo telefone 2468-8199 ou pessoalmente na Casa do Advogado, na Rua Luiz Facine. Se você quer ter o seu estabelecimento comercial divulgando nesse programa, entre em contato com nossa produção, falando com Marlon Leles pelo telefone 9383-4227. Voltamos já.